participar da oração do culto, né? Se puder, participa com a gente da oração. É sempre muito bom saber que você ora junto com a gente na abertura do culto. Deus Todo-Poderoso, amado, grande, Salvador, perdoador, o Pai do Cristo Jesus, nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Engrandecemos o Senhor na santíssima beleza da sua majestade. Nos reunimos aqui nesta manhã em teu nome e para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para engrandecer o Senhor e para juntos, né, como igreja, crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Deus Pai, que enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Fala conosco, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, recebe-nos na tua presença como adoradores do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, ou afasta de nós a mentira. Os mentirosos, todos aqueles que falseiam a verdade, sustenta-nos, sustenta, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs, porque nós somos necessitados do Senhor. Esta é a oração que eu apresento a Ti, no santo e poderoso nome, maravilhoso nome do Cristo Jesus, Teu amado Filho e nosso Salvador. Amém. Eu quero abrir o culto convidando você para abrir a Bíblia. Tem uns negócios entrando aqui que eu não sei o que é, viu? Deixa eu ver. Fechar isso aqui. Pronto. Aí. Isso. A gente acha que, por ser feriado, né? Não é a primeira vez que eu observo isso. Mais pessoas estarão com a gente, cultuando, ouvindo a palavra. E não é isso que acontece, né? Nos feriados que eu faço culto, eu observo que cai o número de pessoas que ouvem a palavra de Deus. É uma pena, porque a minha esperança era que nos feriados aumentasse. Mas fazer o quê? É assim. Só um comentário. Quero convidar você para você ir lá no Velho Testamento, porque eu vou fazer uma pergunta agora para você. E abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Eu vou esperar um segundinho para você abrir e ler. E depois eu vou fazer a pergunta. Pô, mas você fica perguntando? Ué, nós não estamos aqui
aprendendo da palavra de Deus, então, perguntar. Normalmente as pessoas acertam. Normalmente as pessoas sabem. Enquanto você já abriu, você deve estar lendo aí Isaías 45:7, porque é bem pequenininho. Mas é que tem pessoas que não têm a Bíblia na mão aí, né? Eu vou ler também. Isaías 45:7 está escrito assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muito bem. A pergunta é a seguinte. É esta que é o título da nossa proclamação da palavra hoje. Quem criou o mal? Foi Deus? É a minha pergunta. É a minha pergunta. Eu gostaria que algumas pessoas respondessem. Na sua opinião, quem criou o mal? Foi Deus? Terá sido Deus que criou o mal? O que você acha? Jaico já respondeu, sim. Quem mais vai se habilitar a responder? Não precisa ter medo de responder, gente. Né? Se está errado, nós vamos corrigir. Se estiver certo, parabéns. E para todo mundo que responde, parabéns também, porque tem interesse em aprender. Não tem problema nenhum errar ou acertar. Se todo mundo soubesse tudo, por que eu estaria aqui pregando a palavra de Deus? Todo mundo já sabe. Vamos ver o Idjalma aqui. O Idjalma também está dizendo que foi Deus que criou o mal. O Edgar, o Hassan, está dizendo que não. A Maria Leite está dizendo que sim. Eu acho que já está bom. Só para saber a opinião. Então, só uma pessoa respondeu que não foi Deus que criou o mal. Os outros irmãos que responderam, eu creio, pela passagem de Isaías 45:7, né? Por aquilo que está escrito, eles responderam que foi o Senhor que criou o mal. Este é o grande perigo, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo Jesus, da gente pegar uma passagem da Bíblia. O Edilson também está dizendo, Deus criou todas as coisas, inclusive o mal. Então ele está dizendo também que foi Deus que criou o mal. Então eu estou dizendo assim, o perigo da gente fazer uma doutrina de um versículo bíblico leva muita gente às heresias. A gente pega um versículo da Bíblia, por exemplo, Isaías 45:7, e faz disto uma doutrina, faz isto um ensinamento.
Então faz isso uma regra de fé, porque todo ensinamento bíblico é regra de fé. A gente acredita porque isso é uma regra bíblica, porque isso está na Bíblia. Mas pegar um versículo e fazer uma doutrina é perigoso por causa disso. A gente corre um risco muito grande de criar uma heresia. Então eu vou explicar para vocês primeiro, irmãos amados, contexto. Nunca se esqueça disso. Vocês querem nunca ser enganados. Não peguem uma passagem. Eu falei Isaías 45, 7. Muito bem. Leiam do 1 até o 7. Porque o contexto está aqui, ó. O contexto do versículo 7 está desde o versículo 1 e segue, né? Ele vai seguir. Então eu vou explicar para vocês e depois eu vou mostrar o que eu vou explicar na Bíblia. Isaías, quando escreve o capítulo 45, o capítulo 45 fala de um rei ungido por Deus, um rei gentil, um rei persa, chamado Ciro. Deus, na sua onipotência, decidiu ungir Ciro rei. E Deus usa Ciro como um instrumento escolhido para vencer, para subjugar a Babilônia em favor do povo de Israel. Não é isso que está escrito aí, ó? Pode ler aí, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. O Ciro era gentil, era persa. Quando isso foi escrito, presta atenção, aqui Ciro nem havia nascido ainda. Você vê que as coisas bíblicas são assim. Ciro não havia nascido. Ciro nunca conheceu, não conhecia o Senhor, nem mesmo sabia da existência de Deus. Como é que ele podia, não tinha nascido, não sabia da existência de Deus? Como é que ele ia ser ungido de Deus? Mas Isaías recebe esta profecia. E você vê que esta profecia de Deus entregue a Isaías é escrita muito antes do nascimento de Ciro, prova a soberania e prova que Deus tem controle de todas as coisas e de todas as pessoas. Como o único Deus, eu estou com um pouquinho de tosse, eu acho que todo mundo, né, por causa desse tempo aí, o único Deus verdadeiro e criador de toda a vida e de toda a autoridade, e que toma as decisões corretas, e por isso não pode ser desafiado. Quem desafia Deus é no mínimo, um imbecil. No mínimo. Está cheio de gente desafiando Deus aí, falando isso, falando aquilo. Olha o que está escrito aqui nos versículos
de Isaías 45, versículos 6 e 7. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Agora eu vou convidar você, calma que ainda tem coisa para a gente entender aqui. Abre sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deixa ela abertinha aí. Porque é assim que se estuda a Bíblia. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. Por causa disso que eu, algumas coisas, deixo claro para vocês que não são coisas bíblicas. Não pode pegar um versículo e fazer doutrina. Apesar de estar na Bíblia, nós temos que ver o contexto que aquilo está escrito. Abriu aí em 1 João capítulo 1, versículo 5, põe um papelzinho aí, porque nós vamos rodar a Bíblia agora. Agora nós vamos rodar. Mas você precisa estar com 1 João. 1 João, não é Evangelho de João, hein? É primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Não precisa nem ler ainda. Só deixa aí, põe um papelzinho, que daqui a pouquinho nós vamos abrir. E aí a coisa vai ficar clara. Deus, quando criou tudo, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E Tiago, capítulo 1, versículo 17. O próprio Deus disse, e em Gênesis está narrado pelos escritos de Moisés, que Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Então, por que Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz que Deus criou o mal? Ontem eu estava vendo um vídeo de um vídeo curtinho, e ele estava dizendo que ele recebeu uma pergunta de um protestante, segundo o termo que ele usou, perguntando para ele aonde está na Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana foi, porque ele diz que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Cristo. E este protestante está perguntando onde é que está isso na Bíblia. E aí ele vai lá naquela passagem que Jesus diz conversando com Pedro, Jesus diz assim, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. E aí ele discorre, falando que a pedra é Pedro, né? Tá vendo? Pega um versículo da Bíblia para justificar uma denominação pseudo-cristã que não segue a Bíblia e para justificar que o Papa é representante de Deus na Terra. Então cria o quê? Uma heresia. E aí eu coloquei lá para ele, irmão, é uma pena que você não conheça, né, a geografia de Israel e nem conheça o hebraico. Nem um pouquinho, porque se você conhecesse, você não falaria isso. Porque Pedro não é uma pedra. Pedro é uma pedrinha, é um cascalhozinho de pedra. Então Jesus, fundamentado na língua, porque língua é o quê? Idioma.
né? Então, fundamentado na língua, Jesus não estava falando com Pedro, porque ele está falando desta pedra, não está falando dessa pedrinha, desse cascalho. Então ele está falando dele, sobre esta pedra, e aí eu coloco, né, explicando para ele. Quem é a pedra de esquina? É Pedro ou é Jesus? Então, quando Jesus se refere à pedra, ele se refere a ele. Você está me entendendo? A pessoa pega lá uma passagenzinha e faz a doutrina. Não, está aqui o Papa, está aqui a igreja e outra. É só a gente pensar um pouco. Quem é que dominava na época de Jesus e pós-Jesus também, por um tempo ainda? Israel. Quem é que estava debaixo do domínio tirano? Israel. E quem é que dominava tiranamente Israel? Roma. Então, Igreja Católica Apostólica, nenhum apóstolo era romano. Romana é por causa de um outro imperador, um pouco mais para frente, ele e a mãe dele, chamado Constantino. Por causa disso que eu disse, que pena que você não conhece a geopolítica. Então você se engana e leva o engano para frente. É o mesmo caso. Por que eu estou falando isso? Porque é o mesmo caso aqui. Isaías sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele estava falando de um caso. O contexto aqui é Ciro, que vai derrubar a Babilônia. O contexto aqui, né, é o sentido moral. Deus criou o mal? Claro que não. É óbvio, mas Deus criou todas as coisas. Então tá bom. Quando diz que Deus criou todas as coisas, eu quero que você pegue o mal na sua mão direita. Pegou? Não. O mal é abstrato, o mal não é uma coisa. Língua. Lembra quando o Marião fala para vocês, língua é idioma. Língua não. Nós temos que saber o que as palavras dizem. Por causa disso que eu digo, leia a Bíblia com dicionário do lado. Você vê, na língua portuguesa tem mal com L e com U. Isaías está dizendo aqui do mal moral, como a maldade e o pecado. Está lá em Mateus, capítulo 12. Leia essas passagens para vocês concordarem ou discordarem do que eu estou falando. Mateus, capítulo 12, versículo 35. Juízes, capítulo 3, versículo 12. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. E terceira João, capítulo 1, versículo 11. Este mal aqui pode se referir, provavelmente se refere, a eventos naturais prejudiciais, a calamidade, a infortúnio, a adversidade, a aflição, a desastre. A língua que isso aqui foi escrito permite tudo isso. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu promovo a paz e crio os conflitos. Eu sou o criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz
e causo a desgraça. É isso que Isaías está falando. Deus não cria o mal moral. Por quê? Porque Deus que viu que todas as coisas eram boas. E o mal moral não é uma coisa. O mal moral é uma escolha. É uma intenção. É uma escolha e uma intenção contrária aos bons propósitos de Deus, meu irmão, minha irmã, atenção. O caráter de Deus é santo. A lei de Deus é santa. O mal moral não está de acordo com Deus e nem de acordo com a sua vontade. Então, quando Isaías diz que Deus cria o mal, está se referindo às calamidades, aos desastres naturais. O Salmo 34, verso 8, confere o que eu estou falando, diz que Deus é bom. Não diz que Deus é mau, diz que Deus é bom. Jesus mesmo falou, bom é só Deus. Bom é só o Pai. Levítico, capítulo 11, versículo 44, e o próprio Isaías, no capítulo 6, versículo 3, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz o quê? Que Deus é santo. Você vê que eu estou... Por que você está trazendo tanta passagem? Para você ver que a gente não pode pegar uma passagem bíblica e fazer disso um ensinamento. Quando eu pego uma passagem, eu tiro todo o resto da Bíblia do contexto bíblico. Se eu pegar só Isaías 45, 7, eu estou esquecendo todos os outros contextos que a Bíblia foi escrita, por causa disso que eu estou passando esse monte de passagem bíblica aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amoroso. Se Deus é, por que diz que... O que é ser amoroso? Essas perguntas, irmão, irmã, a gente precisa fazer para a gente. Você é amoroso com a sua família? O que quer dizer ser amoroso? Ser bobo? Não, claro que não. Ser capacho? Não, claro que não. Mas o que é ser amoroso então? Porque 1 João 4,8 diz isso. O que é? Então o que Deus é? Deus é bom, santo e amoroso. Os propósitos de Deus são bons para cada um de nós. E Deus, a gente não pode se esquecer, ele é um governante, não é de um país. Desculpe, irmãos, mas está difícil a coisa aqui. Deus é governante do universo. Deus não governa uma cidade, um estado, um país, não. Ele governa o universo. Deus, às vezes, e a Bíblia nos mostra isso em várias passagens, Deus cria calamidades para cumprir a sua vontade. Quantas vezes Deus criou desastres para disciplinar o seu povo, Israel. Todas as vezes que Israel deu as costas para Deus, Deus lançou sobre Israel desastres.
Todas as vezes que o povo de Israel se recusava a se arrepender, eles eram derrotados. Dá uma lida aí, Jeremias 18, 17. E Isaías 45, 7, Deus está prometendo, e Isaías escreve, muito antes de Ciro nascer, Deus está prometendo trazer uma calamidade, leia aí, à Babilônia por meio de Ciro. Porque Deus é mau? Não, para o bem de Israel. Para restaurar a terra natal e reconstruir as cidades israelitas que haviam sido destruídas. É só você ler Isaías 41, do 8 ao 10, 44, 26, e um pouquinho antes do que você leu, Isaías 45, 4. Aí vem Esdras 1, 3, segundo das Crônicas 36, 22, 23. Entenderam por que eu estou explicando tudo isso? Tem gente. Por que está cheio de heresia? Porque pega um trechinho da Bíblia. Ah, não, tá vendo? Mas não vê o contexto, não vê o que está dizendo, não vê nem se aquele personagem já nasceu, como é o caso de Ciro, ele nem havia nascido. Deus é rei soberano sobre todos os reis terrenos. Tem lá, acho que um dos homens mais poderosos do mundo hoje, eu acho que é o Trump, depois vem lá o sujeito da Rússia, lá o Putin, é Putin, né? Acho que é, né? Mas Deus é acima desses caras aí. Quando Isaías está dizendo que Deus cria o mal, ele está dizendo o quê? Que Deus pode fazer luz ou escuridão. Deus pode criar a paz ou até uma calamidade para abençoar o seu povo. Deus usou Ciro como seu agente para a redenção e paz de Israel. E Ciro, para o povo da Babilônia, foi o portador da calamidade. Você está entendendo agora? Quando ele diz, eu crio o mal, ele não cria o mal para o seu povo. Porque Ciro não fez mal para o povo de Israel, fez mal para o povo da Babilônia. Nesse caso específico aqui. Deus é além de potências mundiais. Ciro foi usado como instrumento divino. Um persa, quer dizer, um gentil, né, foi usado de maneira divina para espalhar as boas novas da justiça e da salvação de Deus. Vê o versículo de baixo aí, o 45:8. Todo o mundo do Oriente ao Ocidente. Isaías 45:6. E Ciro foi o canal. Mas o arquiteto, o inventor de tudo isso foi Deus. Deus não criou o mal. Claro que não. Como é que ele pode ser bom se ele cria o mal? O mal é opção de cada um. O mal é opção. As pessoas fazem o mal por opção. Deus, ele governa tudo. Ele é governante sobre as coisas boas e coisas ruins.
coisas boas e ruins na nossa visão. Deus ele é o coordenador sobre o sucesso e a calamidade do povo de Israel. Quando obedeciam, sucesso. Quando desobedeciam, viravam as costas para Deus, calamidade, para que eles voltassem para Deus. Deus é o único motivo da nossa esperança hoje. Agora não adianta a gente pedir coisas para Deus que é fora dos padrões de Deus. Deus não vai fazer. Vamos ler lá. Meu Deus, hoje está, viu? É tosse, é o nariz escorrendo. 1 João 1,5. Vamos lá? 1 João 1. Você já deve ter lido, né? E o nosso tempo está indo embora aí. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então Deus não criou o mal. Mas Isaías está falando de um caso específico acontecido. De um caso de um sujeito que nem tinha nascido e que Deus já estava preparando esse sujeito, né, um persa, para ser de benefício para o seu povo. Então o mal que Isaías está se referindo é um mal moral por opção da própria Babilônia. O propósito, você sabe qual o propósito de Deus para mim, para você, para todos nós? É levar a gente a uma maturidade espiritual. Deus não quer que a gente viva sempre naquela coisinha, né? Por que aqui todo dia é essa falação, né? Aqui não tem esse negócio de ficar pulando, gritando, cantando, batendo palma, dando a mão. Claro que não. Aqui todos os dias a gente prega expositivamente a palavra de Deus. Aí, Romanos 3, 6 e 6. Eu ia citar aqui, viu, querido Edgar? Obrigado, você já citou. Edgar está citando Romanos 3, versículos 6 e 7. Eu ia citar aqui, mas o irmão já citou, que bom. Então, as nossas experiências, elas podem parecer brilhantes ou sombrias, porque são experiências aqui da terra, deste mundo aqui. Elas podem parecer para nós pacíficas ou desastrosas. Mas o que Deus promete para a gente? Qual a promessa de Deus para nós? Deus vai criar todas estas experiências juntas, até mesmo aquilo que é adversidade, aquilo que é visto como mal. A promessa de Deus é que Ele vai transformar tudo isso para o nosso benefício final. Deus criou o mal? Não, claro que não. Claro que não. Todas as vezes que nós nos voltamos contra Deus, nós que somos o povo de Deus, Deus nos dá, às vezes, um petelecozinho para a gente acordar.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós te exaltamos, te glorificamos, te engrandecemos, adoramos o Senhor, porque o Senhor todos os dias nos instrui. Aprendemos se quisermos, se não quisermos, não aprendemos, mas o Senhor nos instrui. Ele não nos deixa nas trevas, na escuridão da ignorância. Nós só somos ignorantes porque ignoramos, porque deixamos de lado as coisas santas. Graças nós te damos, Senhor, bondoso, maravilhoso e tremendo. Glórias a ti, no nome do Cristo Jesus. Amém.